maior, porque a conversão ela envolve dois níveis: aproximação e afastamento. Aproximação de Deus e afastamento, no caso do mundo. Quando eu falo mundo, eu não falo tipo, eu estou afastando do mundo, estou deixando de ouvir música do mundo. Não estou falando disso. Estou falando de sentimentos, ideias, concepções, formas que a gente conduz a vida que são características mundanas. Não simplesmente uma coisa que a gente deixa de fazer. Deixei de não bebo mais, então eu deixei de beber. Não, é um trauma muito mais elevado. Porque você pode não beber, mas ter outras questões que influenciam toda a sua forma de agir. A gente estava conversando com a Eliane, e eu estava falando para ela, hoje a igreja se tornou igual o Partido Comunista. Eles discutem entre eles, eles falam entre eles, eles vivem entre eles, mas eles não conseguem mostrar isso para fora, para as pessoas. Essa é a crença nossa. Eles criaram um grupo e a igreja virou isso. Só que a única diferença é que a igreja ela camufla. A gente saiu do gueto, a gente saiu de lá do mundo, mas a gente ainda tem valores mundanos dentro da gente. E isso é cada vez mais perceptível. Não só para quem é crente, mas até para quem não é crente. Né? E o Richard Foster ele coloca aqui um nome no livro, Confiança Cega, que seria esse o tema da minha mensagem. Confiança Cega. Você fala, poxa, mas por que você está usando o mesmo título do livro? Porque eu gostei da definição do Richard Foster. O adjetivo cega, ele vincula a ideia de algo que é absoluto, irrestrito e sem medida. Ou seja, ou você é, ou você não é. Ou você confia, ou você não confia. E é justamente essa questão, a confiança cega, é justamente esse ponto, é confiar cegamente. Talvez eu não sei onde vá aquela direção, mas eu confio, porque tenho uma palavra para isso. Era muito comum na época que eu estava em João Fundo, eu pedia para Deus palavras para me guiar durante a minha jornada. Eu falava, Deus, me dá uma palavra para esse ano. E quando eu saí de João Fundo, a primeira coisa que eu fiz foi esquecer justamente isso. Toda vez que eu orava, eu pedia para Deus, Deus, me dá uma palavra que me guie durante esse ano. E aí esse ano eu pensei, poxa Deus, é verdade, fazem 3 anos que eu saí de missões, e nos 3 anos que eu saí, eu nunca mais pedi para o Senhor uma palavra que me guiasse nesse ano, que me desse um norte, e que me desse essa absoluta certeza de que eu posso confiar em algo que é sem medida, em espírito e absoluto. Em algo que é loucura. As pessoas podem olhar e falar, mas para onde você vai não está dando muito certo. Por que você não muda para cá? Porque Deus falou que é para cá e não para lá. Deus não me mandou para essa direção, Deus me mandou para essa direção. E se Ele falou, eu preciso confiar que Ele me mandou. E pensando um pouco na nossa sociedade de hoje, a gente pega a nossa sociedade de hoje, ela é baseada totalmente em alguns sentimentos que inibem a questão. Que inibem não, né? Esses sentimentos, na verdade, não são só do nosso tempo, mas eles, de uma certa forma, na nossa sociedade atual, eles se colocam mais destacados. A questão da autopiedade, vontade própria, o serviço à vontade própria, a justiça própria, a autossuficiência e vários outros que a gente tem no mesmo gênero. E se lembra que eu falei para vocês que a confiança, na verdade, é uma segunda conversão, e talvez essa segunda conversão ela vai implicar justamente nessa questão. Até que ponto
eu estou realmente disposto a me afastar daquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. O que eu posso, a partir desse momento, de tudo aquilo que eu tenho comigo, que eu posso tirar e dizer, não, Deus, eu entrego para ti. E essa segunda confiança, essa confiança radical, que é colocar em Deus todas as nossas angústias. E perceber que, na verdade, todas as coisas da nossa vida vai sempre lidar com o quê? Vai sempre lidar com aquilo que nós somos. Talvez você pense, lidar com aquilo que nós somos, a situação mais vai levar a gente sempre a duvidar daquilo que Deus realmente pode fazer, é o nosso processo de angústia. A angústia de pensar, poxa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aquela questão de você se tornar angustiado. Soren Kierkegaard, ele define como o desespero humano, para ele coloca duas coisas como que vai levar sempre o ser humano a um nível de desespero grande. O primeiro é a angústia e o segundo eu vou entrar mais tarde. Mas o primeiro é a angústia. Por quê? Porque o homem, em algum momento, ele vai cair em si e falar, o que eu estou fazendo aqui? Não importa. E a gente, como cristãos, a gente tem essa tendência de muitas vezes inibir a angústia, né? A gente camufla a angústia, né? Porque a nossa sociedade de hoje já precisa camuflar a angústia, porque ela não pode criar seres angustiados. Por isso que você vai ver gente que vai para balada, de segunda a sexta o cara vai para balada, porque ele precisa extravasar tudo que ele passa no emprego que ele não gosta, né? Por isso que você vai ver gente que... Por que o número de depressão aumentou tanto hoje? Porque pessoas que vivem uma constante angústia muitas vezes não tem onde extravasar, não tem onde liberar isso, não tem como colocar a confiança simplesmente não. Para. Isso é mesmo dentro da igreja, mas se você pensar que hoje, muitas pessoas que vão para dentro da igreja, realmente muitas vezes não vão para Deus. Vão só para procurar um momento, procurar um círculo social, procurar um ambiente. E a partir daquele momento que aquele ambiente não gera para ele alguma coisa, ele começa, não. Esse louvor aí não está legal, o louvor não falou comigo, então sinal de que não é meu lugar aqui, o louvor não fala comigo. A palavra não mexeu comigo. Então, se a palavra não mexeu comigo, pessoas que colocam a prioridade muitas vezes no eu. Né? A confiança ela se torna muitas vezes um empecilho para a nossa vida, porque muitas vezes nós colocamos, né, nós deixamos, né, é justamente essa questão. A gente achar que a gente pode tomar o centro da questão e controlar tudo. E muitas vezes o que Deus quer da gente é simplesmente viva. Porque não importa o que você faça. Não importa. Você não vai conseguir. Sozinho. E esse confronto entre nós, as nossas angústias e Deus, de uma certa forma, aquilo que a gente precisa trazer para pensar. Até que ponto eu realmente confio e não vivo segundo as minhas forças? Até que ponto tudo realmente que está acontecendo, até que ponto isso realmente é ou não é, né? E eu estava pensando um pouco na minha vida e eu sempre tive uma vida muito metódica nessa questão de oração. De oração não, mas de leitura da Bíblia. Orar nunca foi muito fã. Mas a gente vai mudando, né?